Olá, meus amigos. Bom, nós vamos fazer uns comentários rápidos, breves, só sobre as questões de registro civil da prova. Eu estou com uma prova branca, então já começa com a questão número 1, já sobre RCPN. Eu vou fazer áudios curtos e aí uma questão só por áudio, senão não tem como compartilhar pelo WhatsApp, tá bom? Então, a questão número 1, analise as afirmativas a seguir de acordo com a Lei 6.015. Primeiro comentário, se foi especificado aqui que é de acordo com a Lei 6.015, já desconfie, porque nós temos o Código de Normas que fala exatamente, que fala sobre esses assuntos também. Então, se limitaram na 6.015, já fiquem atentos que vocês têm que observar, lembrar como está na lei, e aí não deixarem se confundir com eventual conflito com o Código de Normas, que eventualmente acontece, né? Mas não foi o caso aqui, salvo uma atualização na Lei de Registros do final do ano, que foi feita e ainda não está no Código de Normas. Então, eu acredito que essa limitação aqui, a 6.015, ela decorreu exatamente disso, para não ter dúvida em relação a qual regra seguir. É a da 6.015 que está atualizada e o Código de Normas está defasado nessa questão do registro de óbito, nessa questão, né, quanto à possibilidade de registro pelo local de falecimento, de residência da pessoa que faleceu, tá? Então, vamos ler aqui número 1 primeiro. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico. O atestado médico aqui é a declaração de óbito, se houver médico no lugar, né? No lugar da declaração de óbito, pode ser um atestado simples também, se não houver, se o médico que declarar, que atestar o óbito, não tiver com aquele formulário padrão, tá? Substitui. Ou, em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Gente, esse texto aqui é ipsis literis o texto do artigo 77 da 6.015, tá? Então, essa primeira afirmativa aqui está totalmente correta com a 6.015. Com o Código de Normas ainda não, que, como eu disse, ele não sofreu ainda essa atualização. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos, aqui esses médicos seriam os generalistas, ou seja, de qualquer especialidade, ou o clínico, né? Ou por um médico legista. Então, tem que ser 2 médicos para ter certeza da causa da morte, para ficar mais segura a causa da morte, ou um legista que tem mais, é a especialidade dele, ele tem maior chance de acertar a causa da morte, tá? E no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade policial. Gente, essa assertiva número 2 aqui, essa afirmação, vários alunos me disseram que estava errada em função desse somente. Porque a gente sempre alerta, né, vocês, para ficarem atentos com somente, nunca, exclusivamente, são palavras fortes e de teor muito absoluto, que normalmente estão erradas, né? Normalmente são colocadas de propósito ali, e a gente sempre fica assustado quando vê essas coisas muito absolutas, mas nesse caso aqui não, nesse caso é somente mesmo, está assim no texto da Lei 6.015. Tá? Então, mas essa afirmativa, ela está errada, só que o erro dela não é a palavra somente, o erro dela é ao finalzinho, tá escrito depois de autorizada pela autoridade policial. Aqui no caso, gente, se a morte é violenta, é depois de autorizada pela autoridade judicial, tá? Então, morte violenta só pode cremar com autorização judicial. Então, essa afirmativa está errada. Número 3. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com maior urgência e dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 6 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Gente, isso aqui também, salvo os 6 meses, né, que é onde está o erro, foi copiado do texto do nosso Código de Normas, aqui de Minas Gerais. Só que a regra da ampliação, quando o cartório é distante, é de 3 meses e não 6.
tá? Então, da mesma forma que para o registro de nascimento, existindo aí essa distância de mais de 30 quilômetros entre a sede do cartório e o local, né? Ou o local de falecimento ou o local de residência, o local escolhido para marcar aí o cartório escolhido. Então, se você escolheu pela residência e o cartório mais próximo está a 30 quilômetros da sua residência, você tem a ampliação do prazo aí para até 3 meses e não 6 meses. Quarta afirmativa. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. Aqui só um comentário, está perfeito, é exatamente assim que está na 6.015, porém, só um comentário aqui, é que o cartório competente para fazer o nascimento, não necessariamente vai ser o que está fazendo o óbito, mas nesse caso aqui, a lei está colocando essa afirmação aqui, né, afirma que é dessa maneira, para que o cartório que está lavrando o óbito também lavre o nascimento. Né? Então, mesmo se não for ele o competente para lavrar o nascimento, se ele está lavrando o óbito e é uma criança com menos de 1 ano de idade, ele também vai lavrar o nascimento e, em seguida, o óbito com remissões recíprocas, tá bom? Então, aqui estão corretas as afirmativas 1 e 4, apenas a letra C, tá bom?